Olá, amigos, amigas, sejam bem-vindos. Vamos para a Cidade dos Espíritos, junto com Ângelo Inácio, psicografia de Robson Pinheiro, Casa dos Espíritos Editora. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre o capítulo 7. Essa é a oitava aula e nós vamos falar do capítulo 7, a Festa de Oxum. E aí não poderia deixar de dizer a satisfação que sempre é ler os escritores liderados por Ângelo Inácio. Aqui vale uma ressalva, que é um grupo de espíritos, como vocês sabem, já foi dito isso das outras aulas, que ajudam Ângelo Inácio na confecção das obras. Então, portanto, meus parabéns a todos os autores, né, que apoiam Ângelo Inácio, e vou tentar, à medida do possível, daquilo que está dentro da minha limitação, que vocês sabem que é grande, passar o espírito da letra, não a letra do espírito, como diz exatamente Ângelo Inácio. Ângelo Inácio tem essa frase: o mais importante é você não se ater à letra do espírito, mas pegar o espírito da letra. E é isso que eu vou tentar transmitir para vocês no capítulo 7. Muito bem, então vamos lá. Vamos passar aqui a nossa primeiro ponto a se discutir, a falar, que é o bom humor e efetividade. Aqui tem um trecho da Consuela que diz assim, é Inácio falando, né? O pior o pior é que já descobri, nem me deram tempo para umas férias do lado de cá, estou adorando. Mas e você, Consuela, onde mora aqui na cidade? Nem imagina, gajo. Sofro muito só de pensar nisso. E lá sou, por acaso, um espírito superior? Vivo na humildade e na pobreza absoluta e voluntária. Me contento com uma casinha lá nos arredores da cidade, discretíssima e pobre como só. Discreta, sua casa, suspirando fundo, Consuela continuou como se fosse a mais sofredora de todos os espíritos. Eu estou fazendo esse introito, começando com bom humor, para dizer o seguinte: o espírito, na sua condição, no trabalho em que se inicia, e aí a primeira brincadeira da questão do bom humor, para trazer para vocês aqui, que obviamente não é verdade, que Consuela, porque mora num museu, ela mora literalmente no museu, já que ela coordena a divisão ou a pasta de arte na Cidade dos Espíritos, em Aruanda, e, portanto, ela escolheu morar no museu, e, obviamente, é uma belíssima casa, linda, maravilhosa, com destaque especial naquele bairro. Mas eu tô começando com esse tópico específico, por quê? Qual é, ou, primeiro, nós temos consciência de que nós estamos ou somos alguém além da matéria em que nós vivemos, ou seja, no plano extrafísico, o que você faz? O que efetivamente você desempenha? Porque uma coisa é certa, né? Nós vivemos 24 por 7, 24 horas por 7 dias por semana, ou seja, não desligamos as nossas baterias. Quando a gente desliga aqui no plano físico, ligamos no plano extrafísico. A pergunta que eu me faço é, primeiro, você tem consciência disso? Essa é a primeira. A segunda, que é acho que 99% da população não tem, né? A segunda é como é esse mundo extrafísico e como eu atuo nesse mundo extrafísico, efetivamente. Como é que eu posso dizer que é a minha vida extrafísica? Se eu não posso, se eu não sei, eu tenho que me referenciar ao quê? Àquilo que eu executo aqui. Uma vez perguntado, inclusive até por curiosidade, nessa coisa da psicografia lá com o Robson, perguntado, Thelma perguntou para ele, mas e aí, nós fazemos o que do lado de lá? Foi exatamente o que você faz do lado de cá. Não muda nada. Se você é um bom padeiro, você vai ser um bom padeiro. Se você é um bom professor, você vai ser um bom professor. Se você é um bom motorista, você será um bom motorista. Se você, enfim, você é aquilo que você é, no plano físico ou extrafísico. Então, aquilo que você está desempenhando, o papel que você está desempenhando, também, via de regra, é o papel que você desenvolve no plano extrafísico. Logo, nós chegamos à conclusão de que quanto maior a expressão ou o resultado do seu trabalho, maior é a expressão e o resultado também do trabalho
no mundo extrafísico. Porém, sempre tem um porém, né? Porém, obviamente, tem pessoas com características que não estão aqui sendo plasmadas no dia a dia, ou seja, em outras palavras, você não está fazendo aquilo que o seu talento, a sua vocação inicial te dá. Vocação vem de vocare, vocare vem de chamamento, né? Ou seja, a voz que te chama para um determinado assunto. Será que você está seguindo isso? Você está acompanhando isso? Pode ser que aqui não. Pode ser que aqui você não esteja fazendo, mas no plano extrafísico, todas as suas características, a sua experiência, o seu cabedal de conhecimento pode ser aplicado no mundo extrafísico, ainda que aqui no plano físico você não esteja fazendo esse trabalho. Obviamente, o ideal é que haja uma coincidência das duas coisas, né? Que você tenha a sua vocação e quando você desdobra durante o sono, você também tenha a mesma atuação, a mesma forma de atuar no plano extrafísico. Mas o importante aí é, primeiro, a consciência que você está, tem uma vida extrafísica, não há dúvida sobre isso, e nós vamos passar para o ponto que é que na Ruanda o espírito escolhia viver no local de conformidade com seus gostos, cada um idealizava o lar de acordo com a inspiração, o momento, os sentimentos e as emoções que lhe caracterizassem. E não havia nenhum juízo de valor. Caso alguém optasse por viver num apartamento na região central da cidade, num bangalô singelo nas montanhas, nem tampouco numa mansão. Em suma, cada cidadão buscava viver em local mais compatível com sua identidade energética, e isso sem nenhuma culpa ou sentimento de inferioridade, ou mesmo de superioridade. Todos tinham igual acesso a tudo. É interessante ressaltar isso, né? Como é que eu faço? Vamos pensar aqui nós, aqui mortais, simples mortais, né? O Ronaldo desencarnou. Tal. Vamos supor, primeiro, que eu vá para uma cidade espiritual. E nessa, vamos pegar como exemplo Aruanda. Primeira pergunta é: eu tenho condições de ir para Aruanda? 2, eu tenho condições, que eu quero dizer, condições físicas. Por exemplo, eu fui durante muitos anos fumante. Não sou mais, mas fui muitos anos fumante. A pergunta é: será que o meu modelo organizador biológico, como ex-fumante, me impediria de estar em Aruanda, na Cidade dos Espíritos? Será? Em Shambhala? Será que eu teria passaporte para estar lá? Eu teria condições fisiologicamente? A Fisiologia da Alma, aliás, é um livro de Ramatiz, Fisiologia da Alma. Vale a pena ler. Será que a minha fisiologia espiritual me permitiria? Não. O Inácio Ferreira, o médico, o doutor Inácio Ferreira, que trabalhou com Maria Modesto Travo, em Uberaba, e tem muitas psicografias com Vanderlei de Oliveira, também, né? Era um fumante inveterado. Isso não significa que ele não tem espaço num outro lugar, numa outra cidade, que permita ter acesso a essa cidade. Então, a primeira pergunta é: eu tenho condições, né, de fisiologicamente chegar lá? Eu tenho condições morais para estar nessa cidade? E se eu estou nessa cidade, qual é, se ela é dada, todas as pessoas que estão nessa cidade, igual condição, a pergunta que eu faço é: qual é a minha opção, efetivamente, de escolha de onde morar? Porque acho que a maior preocupação que todos nós temos antes de desencarnar, obviamente, antes de morrer, é justamente essa, né? Uau! Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei nem para onde eu vou, eu não sei nem como eu estarei lá. Eu tenho casa, tenho hotel, como é que funciona? Quem vai me receber? Tem passe de ônibus, tem passe de metrô, tem passe de trem, tem passe de avião? Como é que é o negócio? Como é que funciona? Imaginando-se que você tenha condição disso, efetivamente, que você chegou nessa cidade, quais foram os atributos morais que me deram condição de estar nesta situação, neste determinado momento que nós estamos vivendo
na nossa vida espiritual, né? Então, isso é uma reflexão importante que eu acho que nós devemos pensar bastante a respeito dela. Vamos para o próximo slide. Muito bem. Um assunto que tem sido uma tônica importante, acho que nós, né, nos estudos, todos fizemos isso, fazemos isso de uma forma inconsciente ou não, é a questão da diferença da lucidez extrafísica, né? Porque como é que acontece? Você, só para lembrar, né, nós temos três formas, quatro, na verdade, importantes de desdobrar, ou seja, desdobrar é você tirar o seu corpo astral, ou deslocar o seu corpo astral do corpo físico, ligado através do cordão de prata, e você então passa a ter uma experiência extrafísica. Essa experiência, também chamada de projeção da consciência ou viagem astral, você pode ter por vários fatores. Primeiro fator, o sono. Dormiu, desdobra. Segundo fator, através de pulsos magnéticos, através de um comando mentomagnético, né? Daí você consegue fazer a indução magnética e desdobrar o corpo astral. O terceiro é através de uma anestesia. Você anestesia a pessoa e então ela desdobra e passa para o plano astral. E o último, que tem um penúltimo, que é um impacto emocional muito grande. Você leva um choque muito grande. Normalmente, quando um impacto muito grande, a pessoa desmaia. A pessoa desmaia, então desdobra também. E, por último, o desdobramento final, né? Aquele que você desdobra e não volta mais para o corpo, é rompido o cordão de prata, e, portanto, então, você perde o corpo físico. O que significa? Você pode desdobrar e pode não ter consciência. Tanto é que tem uma passagem que diz aqui o seguinte, aqui, que diz o seguinte, Ângelo Inácio pergunta para Pai João, né? Sabe que está aqui na Ruanda? Ele tem consciência disso? E Pai João responde, no momento não. No momento ele não tem consciência. Isso, estava falando do Raul visitando a Consuela na casinha dela modesta, que é o museu, né? Muitos de nós não temos consciência, a maioria não tem consciência, e muitas vezes as pessoas voltam com uma experiência extrafísica dizendo o seguinte, puxa, eu estava numa escola iniciática no Egito, e lá tinham então Akhenaton, e eu estava lá junto com Akhenaton. De fato, de fato, de fato, pode ser que você estivesse numa sala de cinema, numa projeção, vendo um filme sobre o Egito. Não necessariamente que você tenha estado no Egito. Isso é uma coisa importante. A gente se esquece, a gente acha que tudo é porque você viu, significa que você esteve no local. Não, isso não é verdade. Tanto é, eu estava até comentando com Thelma esses dias a respeito disso. A última obra de Ângelo Inácio, dos autores que o acompanham, Júlio Verne também, entre outros, Nova Ordem Mundial, teve um trecho ali que eu falei para ela, eu falei, ó, das duas uma, eu não sei qual, ou eu já li o livro, porque eu venho falando disso já há um ano e tanto, acho que quase dois, exatamente aquilo que está no texto, ou eu estive na reunião onde isso foi mencionado. Acho muito mais verossímil que eu tenha lido o livro anteriormente, mas eu não tinha consciência disso, eu só fui me dar consciência de ter lido o livro a partir da leitura física do livro. Então, isso é um dado que eu quero deixar registrado, né? Um outro fator que também é importante é a vestimenta extrafísica, né? Quando fala da vestimenta extrafísica, eu acho super legal esse tema, como é que você se apresenta lá. E aqui tem um destaque na página 206 que fala assim, estranhamente para mim, ao menos pelo que observei à primeira vista, Ângelo Inácio falando, naquele recanto havia somente espíritos com aparência de índios, brasileiros, sul-americanos e norte-americanos, além daqueles que se mostravam como negros de várias etnias. E ele ainda complementa.
Pai João informa: esta é a nossa querida Maria Escolástica, a nossa menininha, disse Pai João, apresentando-nos formalmente, e como admirava essa personalidade e como queria me encontrar com ela. E outros nomes: pena verde, pena branca, tupinambá, nuvem vermelha, cobra coral e nuvem cinzenta. Né? O que isso significa, né? Em outras palavras? Né? Qual é o X da questão aqui? Né? Só um minutinho. É, aqui, o que me chama a atenção, e é uma reflexão bastante forte nesse texto, eu vou ler o texto para vocês entenderem. A lembrança dos antepassados e a ciência dos espíritos garantirá aos nossos irmãos da Terra o direito de viverem num mundo renovado, quando então, talvez, possamos retornar em novos corpos um dia para ajudar nossos irmãos a semearem um novo tempo, uma nova humanidade. Né? Quem sabe auxiliemos os homens no mundo a voltar seus sentidos para as paisagens internas, até que um dia possam vir para Ruanda ou para outras terras do espaço, reaprendendo a viver como filhos do grande pai. Muito bem, o que isso significa para mim, né? Deixa eu só voltar aqui, porque eu estou achando que eu estou. Precisamos auxiliar agora a fim de encontrarmos um mundo pelo menos um pouco melhor do que aquele que deixamos. Eu vou voltar dessas duas afirmações. A lembrança dos antepassados e a ciência dos espíritos garantirá aos nossos irmãos na Terra o direito de viverem num mundo renovado, quando então, talvez, possamos retornar em novos corpos um dia para ajudar nossos irmãos a semearem um novo tempo, uma nova humanidade. Né? Tem coisas que às vezes eu lembro de falar com um determinado espírito, o mestre Ataíde, né? Fala assim: ô mestre Ataíde, eu não vai dar tempo. Eu tenho aqui um monte de livros para ler, não vai dar tempo. Eu já sei que não vai dar tempo. Nessa encarnação, não vai dar tempo, né? Brincando, ele falou assim: mas você tem a eternidade, né, meu filho? Você tem a eternidade. E então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: muito do que nós fazemos aqui, nós não vamos colher aqui. Literalmente. Isso é líquido e certo. Existem algumas pessoas que vão colher aqui porque já estão colhendo aqui. Mas para os réis mortais, né, nós estamos aprendendo. E nesse aprendizado nós estamos desenvolvendo a possibilidade única e exclusiva de colocar em prática para um dia voltarmos e também colhermos os frutos daquilo que nós plantamos. Esse é um dado importante. Eu acho muito salutar essa visão, porque, primeiro, é uma visão de longo prazo. Né? Nós estamos falando de longo prazo. Isso é muito legal. Você não está falando dessa encarnação, você não está falando desta situação em que você está agora. Homem, mulher, criança, enfim, não importa qual é o seu modelo organizador biológico, conforme você está aqui. Mas sim o que você está fazendo e aquilo que você vai colher. E não significa que você vai colher ainda como encarnado, vendo isso aqui como encarnado. Pode ser que você colha como desencarnado. Portanto, observem o grau de importância que nós temos nas nossas ações do dia a dia para a nossa carreira espiritual. Eu vou chamar esse nome de carreira espiritual. Gostei, vou até anotar, porque eu não tinha. Os espíritos são muito bacanas, né? Eles dão umas dicas legais. Essa carreira espiritual, qual é a sua carreira espiritual? Né? E aquilo que você vai colher de bom ou de ruim daquilo que você plantou no seu entorno, na sua própria configuração, né, de trabalho. E essa colheita, ela, ela nos dá esperança, porque o que efetivamente nos motiva, até
Sempre gosto dessa passagem do Sandman, né? Eu depois vou tentar fazer aqui uma ediçãozinha e colocar esse trecho específico. O que move é a esperança de nós ou vivermos num mundo extrafísico, a exemplo do que é a Aruanda, ou nós voltarmos a encarnar aqui num mundo físico, a exemplo de Aruanda, que eu entendo que é esse o momento que a gente começou agora, vai demorar mais, sei lá, uns 2, 3 mil anos, mas a gente já começou no planeta Terra, e, e de regeneração, né? Ou seja, regenerar a ação, né? Gerar ação, regenerar ação, né? Isso é muito importante porque está ao nosso alcance, que é o que diz Nova Ordem Mundial. Já dando um spoiler aqui do livro, que eu vou fazer o trabalho com ele, mas já dando um spoiler aqui, que é aquilo que está ao seu alcance efetivamente, né? Aquilo que você vai poder colocar em prática, né? E aí na página 211, voltando, quem sabe auxiliaremos os homens no mundo a voltar seus sentidos para as paisagens internas, até que um dia possam vir para a Aruanda ou para outras terras do espaço, reaprendendo a viver como filhos do grande Pai. Então vejam que coisa interessante. Qual é a maior veludo num encontro que nós tivemos? Disse isso. A maior viagem é a viagem interna, é aquela que te efetivamente turbina todas as suas todos os seus átomos espirituais em função da jornada que você está tendo aqui. Então, a maior viagem que tem é a viagem interna, né? É o autoconhecimento, literalmente o autoconhecimento, que tem sido dito pelos vários filósofos e etc., como a base de tudo, né? É o autoconhecimento. Muito bem, vamos seguir aqui, porque eu tenho alguns textos aqui que eu coloquei, que eu gostaria de mostrar para vocês. Como eu já havia dito, né, precisamos auxiliar agora, a fim de encontrarmos um mundo, pelo menos, um pouco melhor do que aquele que deixamos. E aqui vou fazer só uma. Eu tenho alguns minutinhos, vou só começar e depois, se for o caso, eu continuo aqui, porque eu estou fazendo por módulos pequenos para ficar mais palatável para você. Veja que coisa interessante. Se eu sair desta encarnação melhor do que eu entrei, está valendo. E o que significa melhor do que eu entrei? Qual é a visão, a versão que você pode utilizar melhor do que eu entrei? São as realizações que você efetivou na sua vida, que havia um roteiro kármico e você foi executando esse roteiro, ainda que não na totalidade, mas foi executando esse roteiro, e, portanto, você foi tomando consciência de certos fatos que te melhoraram. Você não é resiliente. Resiliente é quando um elemento volta ao seu estado natural depois de um estresse muito grande, que é a química que fala isso. Não é o caso. Você atravessou o rio, você é outra pessoa. Você passou por uma experiência, você é outra pessoa. Efetivamente, o que importa é aquilo que você realizou para você internamente. Depois que você fez internamente, aí você, se tiver condição de auxiliar o próximo, será maravilhoso, mas não necessariamente, porque a autoiluminação não está associada a ações filantrópicas, etc. Não obstante, essas ações filantrópicas te ajudam a se conhecer muito melhor e a gente sempre indica que assim o seja. Mas o grande ponto, a grande meta, o grande objetivo ainda é sair desta encarnação melhor do que você entrou. É isso daí. Vamos para o próximo slide. Muito bem. Eu particularmente vou ler aqui um trecho do Evangelho, do Livro dos Espíritos, pergunta 226, página 221, se não estou equivocado, que diz o seguinte: vou ler e depois nós faremos o comentário. Não vemos, aliás, todos os dias, exemplo de escolhas tais
Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor futuro? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos, por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias de que lhes advirão honras e proveitos se não sucumbirem? A que se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória? E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Ninguém gaga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, como cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito, que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que o homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos que, a quem os interroga sobre isso, respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. E aqui, atenção. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu à crista da serrania. Para o viajor, no termo da sua jornada está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Eu vou tirar aqui o texto para a gente conversar. Por que eu fui buscar esse trecho específico, né? Porque às vezes tem pessoas que falam assim, né? Não, mas eu não escolhi essa encarnação, eu não escolhi isso, eu não escolhi isso. E eu sou obrigado a concordar. Por que eu sou obrigado a concordar? Porque 99% da população mundial nem sequer tem consciência do mundo extrafísico, né? Consciência, até acreditam, mas não tem consciência do que é um mundo extrafísico. Tem uma diferença de você acreditar no mundo extrafísico, que tem uma pesquisa que está dizendo que mais de 40%, aliás, vou buscar essa informação para colocar aqui na tela para vocês, num dado aqui importante, que eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Mas se mais de 50% das pessoas acreditam que existe um mundo extrafísico, 57 é o número, não quer dizer que tenham consciência do mundo extrafísico. É uma coisa absolutamente ainda hermética, fechada, né? Nebulosa. Então, quando a pessoa fala, não, mas eu não escolhi essa encarnação desse jeito, é bem possível que não, porque pouquíssimos espíritos têm a benesse de trabalhar no planejamento da sua jornada kármica. São poucos os espíritos que podem levantar a mão e escolher aquilo que querem fazer do ponto de vista espiritual e físico quando encarnado. Ah, mas por que, Ronaldo? Porque nós não temos a menor consciência do filme todo. Então, por isso que a gente tem orientadores evolutivos, por isso que nós temos professores extrafísicos e físicos também, que nos ajudam nessa trajetória, nos ajudam a escolher uma melhor trajetória. Porque
eles conhecem a fundo as nossas potencialidades, eles conhecem a fundo a nossa forma de ser, e isso é um dado importantíssimo, porque se você levar em consideração o que nós estamos falando aqui, um espírito, quando não tem consciência do que é melhor para ele, alguém precisa fazer esse trabalho. Alguém precisa pegar a ficha corrida do fulano, da fulana, falar, bom, aliás, tem um livro muito bom, Tribuna da Humildade, Lírios da Esperança, editora do Faux, psicografia de Vanderlei de Oliveira, de Hermance Dufault, é a autora, que fala da Tribuna da Humildade. Né? O fulano vai lá na tribuna em forma de anfiteatro, lá embaixo, e aí faz. Então, ele mesmo lê a ficha dele. Olha que coisa terrível, né? Então, de uma forma contumaz, de uma maneira contumaz, sempre causando um problema, sempre causando N, X, Y, Z coisas, né? E ele se declara conhecedor desses fatos e fala para todo mundo. Isso é um exemplo de humildade. Você já imaginou você receber, falar assim, bom, foi um fascínora, matou X pessoas, teve essa conduta, foi esse, né? Essa figura que está aqui e tal, não sei o quê, um déspota. Você já imaginou o preparo emocional que a pessoa tem que ter para enfrentar isso? Ela tem que ter um estofo, um quilate, uma fortaleza espiritual, psicológica, parapsicológica muito grande para poder enfrentar essa situação dessa maneira, com altivez, com determinação e conhecimento de causa. Né? Então, quantos de nós escolhemos? Quantos de nós escolhemos? Pouquíssimos. Por isso que essa inconformidade kármica, né? Puxa, eu devia ser loiro, eu devia ser moreno, eu deveria ser Brad Pitt. Eu brinco com o cabeleireiro Ale, eu falo isso, não, eu tenho que sair daqui, um George Clooney, você se vira aí, tá? É isso que eu mereço. Que de fato está ligado diretamente à fé. Ou seja, se eu tenho fé que o Criador me coloca numa circunstância que é a melhor para mim, eu tenho que aprender a, a ler essas circunstâncias para o fortalecimento do meu espírito, do meu caráter, né, que é imortal, o meu espírito é imortal. Então, a formação do caráter está na aceitação daquela adversidade e fazer o melhor que temos para o momento. Esse é o prato do dia, senta e come. E o que eu posso fazer para mudar esta situação? Qual é o. Às vezes, a situação adversa é justamente para fortalecer você a fazer o ajuste. Exatamente essa a ideia. Não é nem a adversidade. A adversidade não é o objeto. O objeto é a maneira como você trabalha a adversidade. Isso é um dado fundamental. Por isso que o texto que eu passei aqui anteriormente, que fala aqui, esse texto da direita aqui, fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias de que lhes advirão honras e proveito, se não sucumbirem, eles sabem que podem sucumbir, mas eles não vão abrir mão disso porque eles têm fé, e a fé move montanhas. Quando eu sei que o Criador coloca na minha senda todas as ferramentas para que eu possa fazer o trabalho bem feito em teu nome, Senhor, não tem inconformidade. Não tem inconformidade. Eu gostaria de ter mais oportunidade de falar com vocês mais longamente sobre esse tema, dando exemplos de pessoas de sucesso e pessoas que não têm fama, mas são pessoas de muito sucesso, porque conseguiram fazer de uma situação adversa uma situação vitoriosa, mas não vitoriosa para mostrar para os outros, não, é vitoriosa para ele próprio. Ele conseguiu vencer. Então, por exemplo, vencer um vício é muito difícil, vencer um hábito também é muito difícil,
vencer a procrastinação também é complicadíssimo, mas vencer a preguiça é outra coisa super diferente, é muito difícil. Então, isso é um sucesso quando você consegue atingir essa meta. E o capítulo 7, portanto, a festa de Oxum, cidade dos espíritos, o que eles nos traz, o que esse capítulo nos traz de grandioso, né? Nos traz de grandioso que nós podemos nos mostrar no mundo extrafísico da maneira que a gente teve das nossas memórias espirituais, das nossas experiências espirituais. A gente pode usar essa vestimenta espiritual para se manifestar conforme aquela circunstância. Então, se eu vou a um baile fantasia cigana, eu vou me vestir a caráter. Se eu tive uma encarnação como cigano, para mim fica muito mais fácil fazer esse trabalho. Que as pessoas que estão nessa vestimenta normalmente podem ter um quilate, como é o caso da escolástica, da menininha do canto A, passou um ano em Aruanda dando aulas para os professores, que já ia ascender a outras esferas muito mais desconhecidas, inclusive pelas pessoas que vivem em Aruanda. Então, veja que tem muito preconceito em relação à vestimenta, tem muito preconceito em relação à cor, raça, etc., o que é absolutamente pobre, raso. Afinal de contas, você pode ser um médico americano, depois ser um escravo, e depois de um escravo ser um médico americano, branco, de olhos azuis. Isso não muda, o seu espírito continua sendo lá, forjado em todas essas personalidades. Isso eu acho que é a beleza, eu ia falar a lindeza, né? Porque também pode ser a lindeza do capítulo 7, que é a festa de Oxum, que mostra que não pode haver nenhum tipo de preconceito, até porque você não sabe efetivamente quem está sob esta vestimenta, ou sob esta roupa, e que tem o seu valor incomensurável, né? que é a coisa mais bonita do que receber uma pessoa, ou ser recebido por uma pessoa como menininha, que é a oportunidade que teve Ângelo Inácio de conhecê-la, e este ser olha para você e consegue enxergar a sua verdadeira essência. Ele consegue captar e ler, literalmente, a sua verdadeira essência. Por isso que nós temos que tomar cuidado com quem nós cruzamos no dia a dia, porque Deus coloca no nosso caminho anjos que muitas vezes estão revestidos de imagens que para nós são de só menos importância, mas que de fato é a prova para você poder olhar através dos olhos das pessoas e enxergar o espírito delas. Esse eu acho que é o ponto mais bacana do capítulo 7. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Vamos para o capítulo 8 agora. Até lá!